Tudo bem? Meu nome é Flávio, eu sou professor de História, estou aqui na segunda série, mas se você for da primeira série, for do nono ano, ou de qualquer idade, e tiver interesse genuíno em Segunda Guerra Mundial, seja muito bem-vindo, porque a gente vai começar essa primeira parte da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial é muito complicado da gente dar em uma aula só, é até possível, mas é muito complicado, né, porque provavelmente é o evento histórico que teve mais mortes em menos anos, né? Segundo, provavelmente é o evento histórico mais bem documentado, aquele que mais foi filmado, aquele que tem mais livros escritos sobre, que tem mais biografias, que é mais detalhado, que justamente é o evento que tem livros muito bons, mas livros muito ruins também sobre ele, que contam informações equivocadas, erradas, enfim. Mas é um grande evento, é provavelmente o maior evento do século XX, a Segunda Guerra Mundial, e ela vai, de uma forma geral, ela vai ser iniciada, né, ou pelo menos assim, a motivação vai ser de um sujeito só, que todo mundo conhece, né, pelo menos todo mundo já ouviu falar, chamado Adolf Hitler, um austríaco que tinha uma paixão pelo Império Alemão, que luta a Primeira Guerra Mundial pelo Império Alemão. Na verdade, ele não luta, né? Na verdade, ele era um mensageiro, mas ele é ferido em guerra, ele leva várias condecorações, e o Adolf Hitler ele vai iniciar a Segunda Guerra Mundial a partir de uma série de medidas, enfim, as causas da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ver essas causas. Agora, justamente como eu falei, por ser uma guerra muito detalhada, com muita informação, eu vou tentar passar nessas aulas sobre a Segunda Guerra Mundial uma visão mais abrangente, uma visão mais geral, principalmente para aquele aluno que ou não se lembra sobre a Segunda Guerra Mundial, né, ou para aquele aluno que nunca viu Segunda Guerra Mundial. Então, tentar passar uma visão geral. Claro que vai haver alguns detalhes, mas eu vou tentar não entrar tanto em detalhes e a gente ter uma percepção mais abrangente sobre este tema, que é um tema importantíssimo, é um tema crucial, é um tema que ele vai ter consequências extremamente importantes, para as sociedades ocidentais e orientais também, sociedades globais ao longo do século XX. Tá ok? Então, vamos começar, né? Começando sempre cada capítulo com as expectativas de aprendizagem, compreender causas e consequências do maior conflito bélico mundial, caracterizar a nova estrutura política mundial a partir da ruptura das ideias nazifascistas e da decadência econômica e militar europeia. Tudo bem? Tá. Isso aí, de repente, a gente não vai ver esse segundo ponto agora, mas vamos ver causas e consequências. Só isso aí de causas e consequências já dá várias aulas, vários vídeos, mas vamos ver de uma forma bem genérica, bem sucinta. Como é que começa aquilo que a gente chamaria da Segunda Guerra Mundial? Bom, a Segunda Guerra Mundial, de uma certa maneira, ela não deixa de ser uma consequência do Tratado de Versalhes, que é o tratado que encerra a Primeira Guerra Mundial. É aquele tratado que fala sobre penalização e culpabilização, punição, eu uni punição com culpabilização. Punição, culpabilização da Alemanha pela Primeira Guerra Mundial. A Alemanha ela sofre uma revanche, uma vingança terrível, tem que pagar altas indenizações, perde territórios, colônias, deixa de ser um império, vai se tornar uma república, mas uma república que não vai funcionar direito, a República de Weimar, né? E essa culpabilização alemã, ela acaba criando um sentimento, né? Aí a gente está falando dos anos 20, início dos anos 30, um sentimento muito revanchista, é um sentimento de que não era correto ter culpado a Alemanha por todas as desgraças ocorridas na Primeira Guerra Mundial,
que a Alemanha ela era uma grande nação, e eles sempre se sentiram como uma grande nação, historicamente falando até, e que a Alemanha ela merecia uma outra oportunidade de mostrar que ela era grandiosa. Só faltava uma liderança. Bom, essa liderança vai aparecer ali em meados dos anos 20, né, sob a liderança a partir de um partido político nacional socialista alemão, né, o Partido Nazista. E esse Partido Nacional Socialista Alemão, que era um partido muito ligado ao operariado, muito ligado aos trabalhadores, às demandas dos trabalhadores, esse partido ele vai justamente embutir, né, um discurso altamente nacionalista, um discurso altamente xenofóbico, um discurso que nós diríamos hoje em dia um discurso de ódio, um discurso de que a sociedade alemã branca, de olhos claros, ela era superior às outras sociedades, né? Um discurso de que haveria povos superiores e outros inferiores. Portanto, já está ali descrito que há uma justificação para a opressão de um povo sobre outro. Tá? Essas ideias, de uma forma geral, elas vão estar descritas em um livro chamado Minha Luta, do líder do Partido Nazista, né, ou pelo menos a grande figura carismática do Partido Nazista, chamado Adolf Hitler. Né, esse livro chamado Minha Luta é um calhamaço, é um livro que, dependendo da edição, ele tem entre 700 e 900 páginas, é um livro bem grande mesmo, em que, nesse livro, Hitler, que embora fosse uma pessoa de pensamentos muito terrestres, muito planos, não era uma pessoa inculta, né? Ele tinha leituras, ele tinha conhecimento, ele tinha um certo grau de saber, mas esse saber dele foi todo levado para um conhecimento de mundo, uma visão de mundo muito plana, muito terrestre, muito simplificadora, né? O que acabou levando também ele a esse discurso de ódio, que é o grande livro dele, é A Minha Luta, que é o livro que vai fazer com que ele ficasse muito conhecido na Alemanha. Né? E o que diz isso, esse livro? Esse livro fala, basicamente, tudo o que o Hitler vai tentar aplicar e vai aplicar durante a Segunda Guerra Mundial. Invasão dos povos considerados inferiores, com a sua dominação, tirar os bens dos judeus, porque os judeus eles eram um povo que estavam corrompendo a verdadeira raça ocidental, domínio da verdadeira raça ocidental, que era a raça ariana, né, que era representada pela suástica, né? A suástica é a representação da raça ariana, né? Uso da guerra como uma forma de dominação sobre outros povos, ao invés da diplomacia, enfim. A ideia que o Hitler vai ter e que ele vai pôr em prática quando os nazistas sobem ao poder em 1933 vai ser justamente uma ideia, na verdade não era uma ideia original dele, mas era uma ideia que já vinha na Alemanha desde o século XIX, que eu até inclusive coloquei aqui nessa apresentação, a busca pelo espaço vital, uma espécie de continuidade do pan-germanismo. O que é pan-germanismo? Pan é um prefixo grego, quer dizer união, germanismo dos povos germânicos. Então, os alemães, eles tinham uma noção de que todos os povos de língua e cultura germânicas que existiam na Europa deveriam, na verdade, formar um único território. Né? É como, para fazer uma analogia e explicar isso um pouquinho melhor, é como aqui na América Latina, né? O Brasil, claro, é um país que de norte a sul fala o mesmo idioma e é o mesmo país. Mas se a gente pega a América Latina, Chile, Bolívia, Argentina, Peru, Colômbia, Venezuela, são países diferentes que falam o mesmo idioma, que é o espanhol. O pan-germanismo é mais ou menos isso, é o Hitler, né, à frente da Alemanha, querer unir a Alemanha, unir com a Tchecoslováquia, unir com a Áustria, unir com a Suíça, enfim, ele queria unir esses povos de língua alemã para formar o que ele chamava de espaço vital, né, um espaço único, que seria um espaço para que o povo superior germânico, o povo superior ariano, ele
pudesse conviver, pudesse ter ali, né, a sua liberdade, a sua vida, expressar a sua superioridade e também dominar os outros povos ditos, chamados, indicados como povos inferiores, tá ok? Então o Hitler ele vai tomar uma série de medidas, né? Esse gráfico aqui ele mostra medidas. As principais eu coloquei ali à esquerda. A primeira vai ser a Anschluss, a anexação da Áustria pela Alemanha em 1938. Né? Simplesmente os alemães invadem a Áustria. O Hitler ele vinha preparando o exército alemão para ser um exército extremamente poderoso, um exército que tinha uma força bélica, uma força militar muito forte, né? Força muito forte é um pleonasmo, mas enfim, uma força militar muito significativa. Eu não coloquei aqui, mas um pouco antes, né, de iniciar a Segunda Guerra Mundial, vai haver um conflito, a chamada Guerra Civil Espanhola, em que um general militar, um general do exército chamado Francisco Franco, ele vai dar um golpe para tomar o poder, era um cara de extrema direita, tinha um pensamento muito parecido com o Hitler, e o Hitler fala para o Franco, olha, eu vou te ajudar, né, eu vou te dar um auxílio para você tomar o poder ali na Espanha. E o Hitler faz essa ajuda, mas testa uma série de armamentos na Guerra Civil Espanhola. Pois bem, quando o Hitler vai começar, né, esses preparatórios para a Segunda Guerra Mundial e quando ele começa a primeira fase da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha é, literalmente falando, o país que tem a maior potência bélica, pelo menos a mais bem estruturada, a mais bem organizada para bater, ou pelo menos para combater os demais países na Europa, né? Que era a primeira fase, era justamente a questão da Europa, tudo bem? Então vamos lá. O início, as causas da Primeira Guerra Mundial vai ser justamente essa busca pelo espaço vital do Adolf Hitler, essa busca pelo espaço vital, esse território que seria um território dos germânicos puros, começa com a anexação da Áustria pela Alemanha em 1978. Existe um filme muito bonito chamado A Noviça Rebelde, que se passa nesse período. Outro passo que o Hitler vai dar é a anexação da região dos Sudetos, que ficava na antiga Tchecoslováquia, hoje a República Tcheca, também na Europa Central, também um país de língua alemã. Ele vai invadir, ele vai dizer que aquele país era composto por alemães e que eles não estavam vivendo da maneira como um verdadeiro povo alemão deveria viver. Ele invade aquele país, ele toma conta daquela região da Tchecoslováquia, desculpa, os Sudetos, ele vai tomar conta. Aí a Inglaterra e a França, que eram outras duas grandes potências europeias, eles vão chegar e falar assim, pô, peraí, Hitler, calma, você já fez a invasão da Áustria, agora você está invadindo os Sudetos na Tchecoslováquia. Tudo bem que eles fazem fronteira com vocês, mas isso não significa que você tem o direito de invadir. E aí eles fazem uma conferência na Alemanha, né, em Munique, que fica na Alemanha, eles fazem uma conferência. E nessa conferência, o Hitler, ele diz assim, tudo bem, não vou invadir nada, não vou mais fazer nenhum ato agressivo, ele já tinha feito vários atos agressivos, o discurso dele era um discurso agressivo, ele falou, não vou fazer nenhum ato agressivo, não vou invadir mais nada, né? Na conferência de Munique ele promete isso, e aí tá aqui, ó, aparece aqui, ó, os chanceleres, né, os primeiros ministros, o mais à esquerda é o Chamberlain, que era o da Inglaterra, o outro era o Daladier, que era da França, era um herói da Primeira Guerra Mundial. Aí, com as mãos cruzadas, está o Adolf Hitler com a suástica, e do lado dele estava o grande ídolo do Hitler nessa época, que era o Benito Mussolini também, que era um ditador da Itália. E aí, o Hitler havia anexado os Sudetos, há uma conferência para tentar resolver isso, essa questão. O Hitler promete que não vai fazer mais nada, mas logo após essa conferência de Munique, em que o Hitler assina e diz, olha, não vou invadir mais território nenhum, logo depois ele invade a Tchecoslováquia. Por que o Hitler ele faz isso? Por que o Hitler ele vai invadir
a Tchecoslováquia. Por que o Hitler ele rasga o Tratado da Conferência de Munique, que ele havia dito que não iria fazer mais nada em termos de invasão territorial? Porque o Hitler ele estava jogando as cartas na mesa, ele estava apostando que nenhum país europeu quereria uma nova guerra mundial, ia querer um conflito em larga escala. Nenhum país europeu iria querer bater de frente com a Alemanha, correndo risco de iniciar um novo conflito global, um novo conflito mundial. Até porque a Primeira Guerra Mundial ela foi uma guerra tão terrível para a Europa, ela deixou tantas marcas, tantos destroços, tantas cicatrizes na Europa, que os países europeus e até mesmo os Estados Unidos, eles, depois da Primeira Guerra Mundial, a grande reflexão foi nós devemos evitar uma guerra global a todo custo. Tá legal? Enfim, mas o Hitler não pensava assim. E o Hitler, de uma certa maneira, como eu falei bem lá no início da aula, ele não deixava de ser um produto do Tratado de Versalhes, que foi justamente o tratado que culpabilizou inteiramente a Alemanha e criou um sentimento revanchista. Hitler é o resultado desse sentimento revanchista. Ele é o resultado de que a gente vai ter uma nação, a nação alemã, que é uma nação embora empobrecida após a Primeira Guerra Mundial, mas era uma nação muito rica, muito desenvolvida, mas uma nação muito desenvolvida, uma nação com uma qualidade de educação muito alta, uma nação altamente industrializada. A gente não vai ter, a gente vai ter uma nação alemã ressentida, uma nação alemã que vai perceber que as tratativas do Tratado de Versalhes, né, os acordos do Tratado de Versalhes, eles foram altamente prejudiciais e injustos, e vai gerar esse sentimento de revanche. Hitler é um produto desse sentimento. Hitler ele é um produto dessa questão da Alemanha ser culpada. Tanto que após a Segunda Guerra Mundial, isso a gente vai ver na outra parte da aula, quando a gente terminar a Segunda Guerra Mundial e for falar sobre os julgamentos de Nuremberg, a gente vai ver que não mais os países vão culpabilizar outros por uma guerra, né? Que sempre haverá, quando você vai assinar um armistício, né? Você já não vai ter mais um armistício, né? Quer dizer, uma cessação dos conflitos, não vai ter mais aquela coisa de ter culpados ou não culpados. Na verdade, o que vai ter são acordos que beneficiem a todos, né? Culpem apenas os líderes, mas beneficiem a todos. Não foi o caso da Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes, culpou a Alemanha. A Alemanha, sentimento de revanchismo. Esse sentimento de revanchismo vai gerar lideranças como a do Adolf Hitler, tá ok? Então, o resultado da Conferência de Munique, essa aqui que a gente viu, né? A Conferência de Munique foi justamente que a Alemanha invade e anexa toda a Tchecoslováquia. Ele vai anexar tudo sem piedade, tá? Outra causa da Segunda Guerra Mundial, além da anexação da Áustria, dos Sudetos, da Tchecoslováquia, vai ser também, né, na verdade a gente não pode dizer que é uma causa, mas é uma introdução à Segunda Guerra Mundial, vai ser o pacto que Hitler vai estabelecer com a União Soviética, chamado Pacto Molotov-Ribbentrop, na verdade também conhecido, mais bem conhecido como Pacto de Não Agressão, entre a União Soviética e a Alemanha. Esse pacto ele foi assinado em 1939, um pouco antes do início da Segunda Guerra Mundial. O que dizia esse pacto de não agressão? Isso é importante também, gente, tá? Isso é sempre cobrado, isso é sempre pedido. O que dizia esse pacto de não agressão? Esse pacto de não agressão foi uma estratégia do Hitler para evitar que a União Soviética pudesse, em algum momento do início dessa expansão alemã, que a União Soviética pudesse ser uma pedra no caminho, né, como diria o poeta Carlos Drummond de Andrade, que a União Soviética pudesse atrapalhar esse início da expansão alemã. Né? Lembrando, a Alemanha faz essa expansão sem iniciar uma guerra, né? Mas quando a Alemanha abusa dessa expansão, aí é que começa a Segunda Guerra Mundial. Mas antes de começar a Segunda Guerra, ela assina um pacto com a União Soviética, dizendo o seguinte:
esse pacto de não agressão. Primeiro, a Alemanha não vai atacar a União Soviética desde que a União Soviética não ataque a Alemanha. Tá? Nenhum país vai querer ser um risco para o outro país, ok? Tranquilo, beleza, perfeito. Até aí tá tudo entendido, todo mundo tá se compreendendo. Primeiro. Segundo, é que a gente vê parcialmente aqui nesse mapa, né, nessa apresentação. Segundo, é que entre a Alemanha e a União Soviética ficava um país chamado Polônia, que tinha um interesse grande para a Alemanha. A Alemanha ela tinha um ressentimento com a Polônia, né, que a gente vai ver daqui a pouco. Tinha a Polônia. Então, o que a Alemanha falou? Prometeu nesse pacto, né, do Molotov-Ribbentrop. Molotov era o ministro das Relações Exteriores da União Soviética, o Ribbentrop era Joachim von Ribbentrop, era o ministro das Relações Exteriores da Alemanha. O que ficou combinado nesse pacto? Que a Polônia seria dividido entre a União Soviética e a Alemanha. Ou seja, esse pacto, que é um pacto secreto, tá? Não foi um pacto que foi tornado público, né, para todo mundo ocidental, né? O que dizia esse pacto, né? Esse pacto dizia que os dois países não iriam se atacar, nem a Alemanha e a União Soviética iriam se atacar, e também dizia que a Polônia seria invadida pela Alemanha e que a União Soviética também teria o direito de invadir a Polônia, eles se davam o direito de invadir, e que a Polônia seria dividida uma parte entre a União Soviética, outra parte entre a Alemanha. Tá? Então a gente está ali já sentindo o cheirinho, já sentindo o cheiro de pólvora, o gosto por uma Segunda Guerra Mundial. Repito, uma Segunda Guerra Mundial que a maioria esmagadora dos países ocidentais não queria. A maioria esmagadora dos países que haviam combatido a Primeira Guerra Mundial não queria. Quem queria? Eram países que se sentiam injustiçados por questões locais, questões globais, por conta da Primeira Guerra Mundial, e eles queriam uma forma de revanche. Então, quem vai entrar de cabeça nessa Segunda Guerra Mundial? A Alemanha, em primeiro lugar, a Itália, que havia sido sentido, pelo menos injustiçada, pois não recebeu as recompensas por estar do lado da Tríplice Entente na Primeira Guerra Mundial, e o Japão, porque era um pequeno país, mas que era um pequeno país que desejava expandir e dominar a Ásia e o Pacífico, né? Enfim, esses são os países que vão formar uma liga, né, uma união chamada de Eixo, e eles vão ser os países mais beligerantes, assim, aqueles países que vão mesmo querer iniciar uma nova guerra global por acreditarem que seriam capazes de vencer essa guerra em pouco tempo. Estavam completamente enganados. Essa Segunda Guerra Mundial seria mais terrível ainda, né? Os números da Primeira Guerra Mundial, eles contam ali na casa entre 8 e 15 milhões de pessoas, não existe consenso. A Segunda Guerra Mundial é um pouco mais próxima do consenso, é ali na base dos 50 milhões de pessoas, né? É uma coisa absolutamente terrível, tá? Então eu vou voltar aqui com vocês, né, para falar que essas causas da Primeira Guerra Mundial, a gente tem que focar bem sempre nessa questão do projeto expansionista, do projeto pan-germanista, né, que na verdade era chamado de espaço vital, pelo Adolf Hitler, em primeiro lugar, né? Em segundo lugar, justamente pela essa expansão a países ali próximos à Alemanha, como a Áustria, a Tchecoslováquia, pelas ameaças que o Hitler fazia continuamente, pelas mentiras que ele contava, dizendo que não ia invadir e tudo mais, por um desejo, isso é importante nas causas, um desejo europeu de não haver um novo conflito mundial, inclusive americano também, de não haver um novo conflito mundial, e, finalmente, pelo pacto de não agressão entre a Alemanha e União Soviética, entre o Adolf Hitler e Joseph Stalin, o pacto Molotov-Ribbentrop, né, o nome dos ministros do exterior deles,
E que é um pacto em que eles vão basicamente dizer que não vão se atacar, em primeiro lugar, e em segundo lugar, que eles iriam dividir a Polônia. Tá? Na verdade, isso era uma estratégia do Hitler. O Hitler, no livro, como eu já mencionei anteriormente, o livro Minha Luta, o Hitler ele já dizia que o objetivo mesmo da Alemanha, do povo ariano superior, era o de dominar toda a humanidade. Ele falava em criar o terceiro Reich, né? A Alemanha já tinha... Reich é reino em alemão, né? A Alemanha já tinha experimentado 2 reinos. O primeiro reino havia sido um reino da Idade Moderna, né? O Sacro Império Romano Germânico era o primeiro reino. O segundo reino ele foi quando houve a unificação da Alemanha no século XIX, liderado pelo primeiro-ministro Otto von Bismarck, né? E o terceiro reino iria ser justamente... O segundo reino foi dissolvido pela Primeira Guerra Mundial, né, quando foi criada a República de Weimar, e o terceiro reino seria o reino do nazismo, né, o reino do Hitler, que ele muito humildemente dizia que iria durar apenas 1000 anos. Só 1000 anos, né? O tempo de duração do Império Romano, mais ou menos. Enfim, ele vai justamente ter esse projeto expansionista, e esse projeto expansionista ele vai acabar levando justamente a continuidade, né, das invasões a territórios europeus. E essa continuidade das invasões dos territórios europeus justamente vai ser o estopim do início da Segunda Guerra Mundial. De novo, repito, muito importante, uma Segunda Guerra Mundial que os países ocidentais não queriam. Essa invasão, né, vai ser justamente o estopim da Segunda Guerra Mundial, que vai ser justamente a invasão da Polônia em setembro de 1939. Né? O que é essa invasão da Polônia? E aí a gente já está chegando na parte final da nossa aula. Eu acho importante a gente ter consolidado essa introdução, feito uma boa introdução, que aí depois a gente vai fazendo. Segunda Guerra Mundial realmente tem muito detalhe, tem muita informação, e aí é bom a gente sempre ir aos poucos, né? Não dar muita informação, não jogar muito conteúdo, até para não gerar dúvida em relação às fases, etapas, às causas e consequências. Com relação à Polônia, né? Porque na Primeira Guerra Mundial, um dos acordos do Tratado de Versalhes é que a Alemanha iria perder alguns territórios. E um dos territórios que a Alemanha perde, e eu vou mostrar isso aqui para vocês, para que isso fique claro, né? Um dos territórios está mostrando aqui, ó. É isso aqui, esse quadradinho aqui, tá vendo? Esse território é da Alemanha, e esse também, que é a Prússia, também pertencia à Alemanha. E esse quadradinho aqui é o que se chamava, né, que virou esse nome que vocês já devem ter ouvido falar em algum momento da vida de vocês, é o chamado Corredor Polonês. Isso foi criado após o final da Primeira Guerra Mundial, que era uma forma da Polônia ter acesso ao mar, né, ao oceano. Por questões comerciais, enfim, era uma coisa importante, o acesso ao mar era importante por uma questão comercial. E a Alemanha, ela dominava aquela parte ali do norte europeu. E a Alemanha foi descontinuada, né? Foi interrompida. E isso era uma coisa que para os alemães era uma vergonha, assim, eles sentiam algo que dava um ódio, uma raiva, o fato de eles terem perdido esse território para a Polônia, né? Ter formado esse corredor polonês após o final da Primeira Guerra Mundial. E eles tinham uma raiva imensa em relação a isso. E aí, o Hitler ele vai justamente continuar o seu projeto expansionista, e logo após ele ter invadido a Tchecoslováquia, logo após ele ter assinado o Pacto de Não Agressão com a União Soviética, que já foi premeditado mesmo, ele vai invadir a Polônia em setembro de 1939, numa cidade chamada Danzig. É o primeiro local de ataque dos alemães. Eles atacam a cidade de Danzig. E nesse ataque, né, o Hitler estava apostando que os países europeus não iriam se mobilizar, não iriam se mexer, que os países europeus iriam mais uma vez aceitar o domínio alemão nazista, ou iriam querer fazer uma nova conferência. O Hitler vai lá e ele
e ele invade a Polônia. É uma coisa terrível, é a chamada Blitzkrieg. A gente vai ver isso na próxima aula, que vai falar da fase da Segunda Guerra Mundial. A Blitzkrieg, a guerra relâmpago, né? Ele invade a Polônia, e aí, cara, a paciência tanto do Chamberlain quanto do Daladier, né? Da Dallier, enfim, do primeiro ministro das Relações Exteriores francês, vai chegar ao fim. A paciência dele chega ao fim, e logo depois, se não me engano, 2 dias depois, acho que foi dia 2 ou 3 de setembro, isso foi dia 1º de setembro a invasão do Hitler, acho que dia 3 de setembro, Inglaterra e França conjuntamente declaram guerra à Alemanha, e aí tem início a Segunda Guerra Mundial. Então, o estopim da Segunda Guerra Mundial vai ser a continuidade do expansionismo alemão, e vai ser justamente a invasão da Alemanha à Polônia, de comum acordo, obviamente, com a União Soviética. Tá? A União Soviética, a Alemanha invade a Polônia a oeste, a União Soviética vai invadir a Polônia a leste. Né? A Polônia do leste é invadida pelos soviéticos, a Polônia do oeste é invadida pelos alemães. Né? E aí tem o início da Segunda Guerra Mundial. França e Inglaterra não aceitam, não toleram essa nova quebra do pacto alemão de não expansionismo, de não se expandir. E elas declaram guerra à Alemanha, mas ainda não era a guerra que iria envolver Estados Unidos, não era a guerra que iria envolver o Brasil, não era ainda a guerra que estava envolvendo o Japão. Calma. O Japão fazia parte da aliança entre Japão, Itália e Alemanha, que era o eixo, chamada de eixo. Mas ainda não era a guerra do Japão. A guerra do Japão ainda vai começar, ainda vai ter o seu momento mais importante. Agora, uma última questão, né, um último ponto sobre o Partido Nacional Socialista, que era o partido nazista da Alemanha, e há um debate que às vezes leva a lugar nenhum, às vezes não, acho que praticamente todas as vezes leva a lugar nenhum, que é a questão de dizer se o Partido Nazista tinha socialismo no nome, ele era de esquerda ou de direita, né? E também um questionamento é, bom, se o Partido Nazista era um Partido Nacional Socialista no meio, por que eles vão perseguir os socialistas e depois vão atacar a União Soviética, que é como ocorre, né? Depois a gente numa próxima aula, a gente vai ver isso. Se ele era um Partido Nacional Socialista, por que ele vai atacar a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas? Por que um socialismo ataca o outro? Essa é uma questão importante, né? Muito além dessa questão de você se posicionar entre esquerda e direita, dizer se o nazismo é de direita ou de esquerda, enfim, mas é uma questão importante porque isso tem muito mais a ver com a concepção de socialismo que o Hitler e os nazistas tinham, né? Quem vai ali carimbar esse nome de socialismo vai ser um pensador alemão chamado Karl Marx. Ele cria um livrinho pequenininho chamado Manifesto do Partido Comunista, mas que se confunde também com o socialismo, em que ele fala sobre igualdade de classes, fim do capitalismo, união do operariado, enfim, ele proclama um projeto de uma sociedade diferente, uma sociedade em que não houvesse mais classes sociais, mais desigualdade social, e uma sociedade em que o capitalismo não acontecesse mais. Nada a ver com o que o Hitler pensava, né? O Hitler, que vai estar à frente do Partido Nacional Socialista, né, ele vai ter uma concepção de socialismo como uma sociedade guiada pelo Estado, uma sociedade guiada pelo governo. Mais importante ainda, uma sociedade ariana, uma sociedade pura, guiada por um partido, o Partido Nazista, o Partido da Suástica, que queria promover justamente o desenvolvimento da raça ariana. Então, o Hitler, além dele odiar o Marx, além dele odiar o socialismo marxista, ele queria usar o socialismo para promover uma sociedade racialmente racista, né? Racialmente superior, a visão que ele tinha de superioridade racial. Então ele vai usar sim o nome socialismo, mas a visão que ele tem desse conceito, dessa ideologia socialismo, é uma visão completamente diferente do que a do Marx vai ter, que o Vladimir Lenin vai ter, o que o Leon Trotsky vai ter, enfim, é uma outra noção de socialismo. Para o Hitler, socialismo significava governo forte de uma raça superior, dominando outros povos, e queria promover o nacionalismo, ou ultranacionalismo alemão.
Para o Lenin, para o Marx, para o Trotsky, socialismo significava uma sociedade sem classe, uma sociedade anticapitalista, uma sociedade de igualdade social liderada pelo proletariado. Tá ok? Então, esse debate de direita, esquerda e tudo mais, ele não se caixa historicamente, historiograficamente, nessa questão do por que o partido do Hitler chamava-se Partido Nacional Socialista, mas muito mais se encaixa na ideia de que conceitos, ideologias, elas mudam conforme o tempo e são lidas de formas diferentes ao longo do tempo. Tá ok? É assim que eu me despeço. Espero que vocês possam acompanhar a nossa próxima aula, que vai dar continuidade ao início, a primeira fase da Segunda Guerra Mundial, e a gente vai ver todas as fases até chegar ao fim dela. Tá ok? Um grande abraço. Deixa eu me despedir aqui de vocês. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau.